Lia decidiu recomeçar a vida em uma nova cidade, com um novo emprego. Mas ela não imaginava que dois homens tão diferentes cruzariam o seu caminho. De um lado, Gabriel, o vizinho carismático e encantador, que fazia Lia se sentir especial. Do outro, Matias, o chefe elegante e seguro de si, que mesmo com seu jeito sério fazia o coração dela disparar. O que parecia apenas um novo começo, logo se transforma em um triângulo de sentimentos, onde escolhas difíceis precisam ser tomadas. Neste romance, ela terá que ouvir muito o seu próprio coração. Lia encostou a testa no vidro da janela do ônibus enquanto a paisagem passava depressa. A estrada parecia não ter fim. Fazia semanas que ela sonhava com esse momento, começar de novo, em uma cidade onde ninguém sabia nada sobre sua vida antiga. Era um recomeço e ela queria se agarrar a isso. Quando o ônibus entrou no terminal, Lia ajeitou a mochila nos ombros e puxou a mala de rodinhas. O ar da nova cidade era diferente, mais fresco. Ela tinha pesquisado tudo antes de se mudar: o bairro, o prédio onde alugaria o apartamento e o caminho para o novo trabalho. Tudo para não se sentir tão perdida. O táxi parou em frente ao prédio de fachada clara e janelas largas. Lia pagou a corrida, agradeceu e respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro. O saguão era silencioso, iluminado por luzes amareladas. Pegou o envelope com as chaves que a corretora havia deixado na portaria e caminhou em direção ao elevador. Assim que as portas se abriram, Lia entrou. Antes que pudessem se fechar, uma voz masculina soou atrás dela. "Espere um segundo." Um rapaz segurou a porta com a mão. "Obrigado." Lia recuou um passo para dar espaço. O rapaz sorriu de um jeito que iluminava o rosto. Tinha cabelos castanhos um pouco bagunçados e olhos castanhos claro. "Oi, sou Gabriel." Ele estendeu a mão com naturalidade. "Moro no andar de cima." Lia apertou a mão dele, surpresa com a simpatia. "Prazer, eu sou a Lia. Acabei de me mudar." Percebi a mala. Gabriel riu. "Bem-vinda ao prédio. É um lugar tranquilo, você vai gostar." O elevador parou no andar de Lia. Ela saiu e Gabriel a acompanhou com o olhar. "Qualquer coisa que precisar, é só bater na minha porta", disse, antes de as portas se fecharem de novo. Lia sorriu sozinha enquanto encaixava a chave na porta do apartamento. O gesto simples de boas-vindas fez com que a cidade parecesse um pouco menos desconhecida. O apartamento não era grande, mas tinha o que ela precisava, tudo já mobiliado. Uma sala com varanda, um quarto iluminado e uma cozinha compacta. Passou o resto da tarde organizando roupas e guardando seus livros. Quando a noite chegou, o cansaço pesava, mas Lia sentia uma satisfação nova, como se a vida começasse ali. Na manhã seguinte, ela vestiu uma calça de alfaiataria e uma blusa branca. Era seu primeiro dia no novo emprego, um escritório de arquitetura bem conceituado. Pegou o ônibus alguns minutos mais cedo para evitar imprevistos. O prédio comercial onde ficava a empresa tinha uma recepção elegante e movimentada. "Você deve ser a nova arquiteta", disse a recepcionista com um sorriso. "O diretor já está te esperando." Lia agradeceu e seguiu para a sala indicada. Bateu a porta de vidro e ouviu um entre firme. Matias, o diretor da empresa, estava em pé diante de uma prancheta enorme. Ele se virou lentamente, e Lia reparou no terno cinza escuro que caía perfeitamente em seu corpo. Os olhos dele eram de um castanho profundo, quase dourado, e havia algo no olhar que passava segurança. "Você deve ser a Lia", disse, com um leve sorriso que suavizou a expressão séria. "Seja bem-vinda à equipe." "Obrigada, é um prazer", respondeu, tentando manter a voz firme. "Vou te apresentar para o resto da equipe." Ele caminhou à frente. "Mas antes, queria dizer que gostei muito do seu portfólio. Acho que vai contribuir bastante para os novos projetos." Lia sentiu o rosto aquecer, surpresa com o elogio direto. O dia passou rápido. Colegas a receberam com simpatia. E Matias, apesar de manter um jeito profissional e um tanto reservado, sempre se certificava de que Lia tivesse tudo o que precisava. No fim da tarde,
Ela percebeu que só restavam os dois no escritório. Parece que fomos os últimos, Matias disse, olhando em volta. Lia guardou os materiais. Nem vi a hora passar. Quer uma carona? Ele perguntou, pegando o paletó. A essa hora, o transporte público é demorado. Ela hesitou por um segundo, mas aceitou. Durante o trajeto, conversaram sobre a cidade e lugares para conhecer. Lia notou que, fora do escritório, ele parecia menos formal. Havia uma atenção na forma como ouvia cada palavra dela. No outro dia, o despertador ainda marcava bem cedo quando Lia decidiu sair para conhecer a padaria que ficava na esquina da rua. O ar da manhã tinha um frescor suave, e o céu começava a ganhar tons dourados. Ela atravessou o pátio interno do prédio, ajustando a bolsa no ombro, quando uma voz conhecida chamou, Lia? Ela se virou e viu Gabriel sentado em um dos bancos de madeira do jardim, com uma xícara de café na mão e o violão encostado ao lado. Bom dia, ele disse, sorrindo. Parece que você também acorda cedo. Bom dia, Lia respondeu, surpresa e um pouco sem graça. Resolvi explorar o bairro. Estou indo tomar café na padaria. Gabriel balançou a cabeça como se aprovasse. É boa, mas se quiser um café de verdade, precisa conhecer a cafeteria que eu frequento. Fica a 2 quadras daqui, na Rua das Laranjeiras. O cappuccino deles é incrível. Cappuccino incrível? Lia riu. Acho que já me convenceu. E se você gosta de música, tem um barzinho bem aconchegante que eu toco às vezes só para descontrair. Ele apontou para o violão. Vou estar lá sábado à noite. Se quiser aparecer, seria ótimo. Lia sentiu um calor no rosto que não soube explicar. Sábado. Acho que posso ir, sim. Gabriel sorriu de um jeito que deixava qualquer manhã mais leve. Ótimo. Então está combinado. Eles conversaram mais alguns minutos, falando sobre o bairro e as vantagens de morar ali. Gabriel contou que se mudou fazia 2 anos e que gostava da tranquilidade do prédio. Lia percebeu que com ele a conversa fluía sem esforço, como se já fossem velhos conhecidos. Quando se despediu, Gabriel levantou-se para guardar o violão. Então, sábado, ele repetiu, piscando de leve. Não esquece. Lia seguiu para a padaria com um sorriso discreto. Havia algo no jeito de Gabriel que a deixava confortável, como um amigo que ela ainda estava conhecendo. Mais tarde, no trabalho, Lia mergulhou em projetos e plantas, concentrada em ajustar medidas e revisões. No meio da manhã, Matias apareceu ao lado de sua mesa com uma xícara de café. Está se adaptando bem? Ele perguntou, apoiando o ombro no encosto da cadeira dela. Sim, bastante, Lia respondeu, surpresa pelo gesto atencioso. Todos estão sendo muito receptivos. Que bom, ele lhe entregou a xícara. Achei que um café cairia bem. Obrigada. Ela sorriu, sentindo o aroma forte e a xícara aquecendo as mãos. Matias ficou um instante em silêncio, como se quisesse dizer algo a mais. O olhar dele, normalmente firme e distante, tinha um brilho diferente. Sabe, às vezes é difícil para quem chega agora se sentir à vontade. Ele inclinou a cabeça, quase em um gesto de cumplicidade. Mas você parece lidar bem com mudanças. Lia sentiu um leve frio na barriga, surpresa com a percepção dele. Acho que estou tentando, disse, com um sorriso tímido. O toque breve da mão dele no encosto da cadeira, antes de se afastar, pareceu deixar um rastro de calor. Foi um gesto simples, mas que ficou na mente de Lia mais tempo do que ela gostaria de admitir. No fim do expediente, um temporal repentino caiu sobre a cidade. As ruas encharcadas dificultavam a volta para casa. Lia estava prestes a pedir um carro por aplicativo quando ouviu a voz de Matias atrás de si. Deixa que eu te levo, disse, já com as chaves do carro na mão. Vai ser difícil conseguir transporte com essa chuva. Ela hesitou, mas o barulho da água, batendo no vidro, a convenceu. No carro, o cheiro de seu perfume deixava o ambiente acolhedor. Matias dirigia com atenção, mas de vez em quando lançava um olhar de canto para Lia. Sabe, ele começou com um tom mais descontraído do que no escritório. Eu também vim de outra cidade quando comecei aqui. No começo é estranho, mas com o tempo a gente cria raízes.
Imagino, Lia disse. É um recomeço, né? Dá medo, mas ao mesmo tempo é libertador. Matias sorriu de lado, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. Libertador é a palavra certa. A conversa seguiu leve, mas cada vez que ele a olhava, Lia sentia um arrepio silencioso, como se houvesse algo por trás daquele olhar. Não era nada que pudesse ser chamado de flerte, não ainda, mas a presença dele tinha um peso que ela não sabia ignorar. Quando chegaram, Matias estacionou e esperou que Lia recolhesse a bolsa. Até amanhã, Lia. A voz dele era baixa, quase um sussurro por causa da chuva. Cuidado ao entrar. Até amanhã, ela respondeu, e por um segundo seus olhos se encontraram, longos o suficiente para que um friozinho percorresse a espinha dela. No sábado à noite, Lia escolheu um vestido. O barzinho que Gabriel havia indicado era pequeno, com luzes amareladas e um clima intimista. Logo na entrada, ela ouviu afinando o violão no canto do palco. Quando a notou, Gabriel abriu um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Você veio, disse aproximando-se. Eu disse que viria. Lia respondeu, sentindo o coração acelerar com a recepção calorosa. Então se prepare, porque hoje a noite é boa. Gabriel piscou e voltou ao palco. Enquanto ele tocava, Lia observava fascinada. Gabriel tinha um jeito natural de se conectar com a música e com as pessoas. O som do violão misturado à voz suave enchia o ambiente de algo que Lia não sabia descrever, mas que a fazia esquecer do mundo ao redor. Em certo momento, os olhos de Gabriel se encontraram com os dela enquanto cantava. Foi rápido, mas suficiente para que Lia sentisse um arrepio percorrer-lhe a pele. Quando a música terminou, Gabriel caminhou até ela com um sorriso discreto, diferente do habitual. E então, aprovada minha apresentação? Perguntou, sentando ao lado. Mais que aprovada, Lia respondeu, ainda encantada. Você toca com a alma. Gabriel desviou o olhar por um instante, como se as palavras tivessem um peso maior do que aparentavam. Depois, sorriu de novo, um sorriso que parecia guardar algo não dito. Fico feliz que tenha vindo, ele disse. Simples, mas com um brilho nos olhos que fez Lia perder a noção do tempo. Naquela noite, ao chegar em casa, Lia deitou na cama sem sono. As imagens de Gabriel cantando e o olhar de Matias durante a carona se misturavam em sua mente. Havia algo diferente naqueles dois encontros. Nada tinha sido declarado, nenhum passo havia sido dado, mas Lia sentia que, de alguma forma, dois caminhos começavam a se desenhar diante dela. E no fundo, aquele friozinho na barriga a fazia perceber que a nova cidade guardava mais surpresas do que ela imaginava. Já fazia um mês que Lia havia se mudado para a nova cidade. O tempo tinha passado mais rápido do que ela esperava. As ruas que antes pareciam estranhas agora já não eram mais, e a rotina começava a ganhar um ritmo confortável. Às vezes, encontrava Gabriel no corredor. Eles sempre se cumprimentavam com um sorriso e trocavam algumas palavras rápidas. Sobre o clima, o barulho da rua, uma nova cafeteria que ele descobrira. Gabriel sempre tinha aquele jeito calmo e gentil, que deixava o dia mais leve mesmo em conversas de poucos minutos. No trabalho, tudo também seguia bem. Lia se adaptar à equipe, e Matias sempre encontrava uma forma de puxar assunto. Falavam de projetos, de novos clientes e de vez em quando sobre a cidade. O tom era sempre profissional, mas havia algo em sua voz, uma tensão, que fazia o coração de Lia acelerar sem motivo aparente. Numa quinta-feira à noite, Lia estava prestes a preparar o jantar quando girou o botão do fogão e o fogo não acendeu. Tentou novamente e nada. Olhou o relógio, 9 da noite. A essa hora, dificilmente conseguiria uma entrega de gás. Pegou o celular e hesitou. Lembrou-se de Gabriel, que sempre parecia saber de tudo no prédio. Saiu para o corredor e bateu à porta dele. Demorou alguns segundos até ouvir passos e a porta se abrir. Lia, Gabriel parecia surpreso, mas o sorriso logo surgiu. Tudo bem? Desculpa incomodar a essa hora, ela começou, um pouco sem graça. Meu gás acabou e eu não tenho número de nenhum lugar que entregue agora. Você tem? Gabriel apoiou o ombro no batente e pensou por um instante. Tenho número, mas, a essa hora,
Eles não entregam mais. Ele franziu a testa e depois abriu um meio sorriso. Sabe de uma coisa? Estou preparando uma macarronada. Quer jantar comigo? Lia sentiu o rosto aquecer. Ah, não precisa, Gabriel. Eu me viro, peço alguma coisa. Que isso? Ele insistiu, com aquele tom tranquilo que tornava difícil dizer não. Já está no fogo. Vai ser bom ter companhia. Lia quase deixou para lá, mas Gabriel repetiu o convite com um sorriso tão aberto que ela acabou cedendo. Tá bem. Ela riu, balançando a cabeça. Mas só se eu puder ajudar. Combinado? Ele respondeu, abrindo mais a porta. Entre. O apartamento de Gabriel tinha um aroma acolhedor de temperos e manjericão fresco. Uma panela borbulhava no fogão. Ele entregou a Lia um pano de prato. Pode mexer o molho, enquanto eu escorro a massa, pediu. Lia riu. Já estou no comando da cozinha? Claro, Gabriel piscou. Cozinhar acompanhado é muito melhor. Enquanto mexia o molho, Lia percebeu que Gabriel cantava baixinho, quase em sussurro. Sua voz suave se misturava ao som da água fervendo. Aquilo fez Lia sorrir sem perceber. Sentaram-se à mesa. O sabor era simples, mas delicioso. A conversa fluiu fácil, falaram de viagens, de música, livros. Você sempre parece de bom humor, Lia comentou, apoiando o queixo na mão. Gabriel riu, um leve rubor surgindo em seu rosto. Você acha? Ele a olhou de um jeito mais demorado. E algumas companhias deixam a noite melhor. O olhar dele fez o coração de Lia bater mais rápido. Por um instante, ela desviou os olhos, fingindo se concentrar no prato. Gabriel também percebeu o próprio atrevimento e sorriu, mas não se explicou. Preferiu continuar a conversa, como se nada tivesse acontecido. Ainda assim, aquele breve momento ficou suspenso no ar, como se carregasse algo novo. Quando Lia voltou para seu apartamento, já passava das 11. Deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. O convite de Gabriel, o jeito como ele a olhara, tudo voltava em flashes. Havia ali uma doçura que a fazia sentir um calor inesperado no peito. Na manhã seguinte, no escritório, Lia descobriu que trabalharia com Matias em um grande projeto para um novo cliente. Isso significava mais reuniões a sós, revisões de última hora e muitas conversas. Vai ser intenso, Matias disse, ao explicar os detalhes. Mas acredito que podemos fazer algo incrível juntos. Durante as longas horas de trabalho, Lia notava pequenos gestos dele, a forma como inclinava a cabeça para ouvir cada ideia dela, os sorrisos discretos quando ela ria de algo bobo. Em uma noite de sexta-feira, depois de uma maratona de revisão, Matias fechou os papéis e se recostou na cadeira. Depois de um dia desses, merecemos um jantar decente, disse, com um sorriso leve. O que acha? Acho que merecemos mesmo, Lia respondeu, rindo. Mas onde? Conheço um lugar. Matias pegou o celular. Um restaurante pequeno, mas excelente. Lia hesitou um instante, mas a naturalidade dele a fez aceitar. O restaurante era elegante, com luz baixa e mesas decoradas com velas. O aroma de vinho enchia o ar. Matias pediu uma garrafa de tinto e brindou com Lia. Ao projeto disse, erguendo a taça. Ao projeto, ela repetiu, sorrindo. Conversaram sobre arquitetura, mas logo o assunto foi se abrindo para outros temas. Um falou um pouco sobre si mesmo. Lia percebeu que, fora do ambiente de trabalho, Matias tinha um humor que ela não conhecia. Era sério, mas ao mesmo tempo engraçado, amigável, educado. Em certo momento, enquanto ela falava, Matias a olhou com intensidade. Não era um olhar de chefe, havia algo a mais ali, um interesse silencioso que fez Lia sentir um frio na barriga. Ela desviou os olhos para a taça, tentando disfarçar a própria reação, mas dentro de si, algo se agitava. Após o jantar, Matias a levou para casa e se despediram com um abraço rápido. Até amanhã, Lia, disse Matias. Obrigada pela janta. Até amanhã, disse Lia. No dia seguinte, Lia encontrou Gabriel no corredor. Ele segurava o violão, como se estivesse saindo. Bom dia, vizinha, ele disse animado. E aí, gostou da macarronada? Estava perfeita, Lia sorriu.
Obrigada mais uma vez. Se quiser, repito novamente a janta qualquer dia. Gabriel respondeu com um brilho no olhar. É só avisar. Lia sentiu o coração acelerar. Queria dizer algo mais, mas antes que pudesse, Gabriel perguntou. E você? Saiu ontem? Vi que chegou mais tarde. Fui jantar com um colega de trabalho, Lia disse, tentando soar casual. Gabriel arqueou uma sobrancelha. Colega, é? Ele riu de leve, mas havia algo no tom que denunciava um pequeno incômodo. Que sorte a dele. Lia percebeu o comentário e, sem saber como reagir, apenas sorriu de maneira tímida. Quando entrou em casa, ficou pensando naquele olhar de Gabriel. Não era ciúme declarado, mas algo em sua expressão fez Lia perceber que ele não a via apenas como amiga. No escritório, na segunda-feira, Matias parecia de ótimo humor. Durante uma pausa, parou ao lado da mesa de Lia. Como foi o fim de semana? Perguntou. Tranquilo, ela respondeu. Fiquei em casa descansando. E o jantar de sexta? Espero que tenha gostado. O tom de Matias era natural, mas os olhos diziam mais. Foi ótimo, Lia admitiu. Matias sorriu, satisfeito, e antes de se afastar, comentou quase num sussurro. Precisamos repetir. Lia sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Havia algo naquela voz que não deixava dúvidas para ele, aquilo não era só trabalho. À noite, deitada na cama, Lia sentia a mente confusa. Gabriel era fofo, seu jeito tranquilo que a fazia sorrir sem esforço. Matias, com sua presença marcante, o charme discreto. Era cedo demais para falar em sentimentos, mas Lia percebia que algo dentro dela já reagia de maneira diferente quando estava com cada um. E enquanto a cidade dormia lá fora, ela se perguntava se estava realmente sentindo algo ou se tudo não passava de imaginação. A única certeza era o friozinho na barriga que surgia sempre que lembrava dos dois, um friozinho que de algum jeito mudava o ritmo do seu coração. As semanas seguintes foram marcadas por um ritmo intenso no escritório. O grande projeto parecia consumir cada minuto de Lia e Matias. Reuniões, apresentações, revisões de última hora, eles estavam sempre lado a lado. Matias, porém, notava que, em meio à correria, o sorriso meigo de Lia, a forma que ela mexia nos cabelos, seus olhos, aquilo o desarmava. Ele se pegou pensando no quanto o jeito e a beleza de Lia o atraía. Matias sentia uma curiosidade crescente. Queria saber do que ela gostava de fazer, de comer, dos lugares que gostava de frequentar. Sempre que podia, criava pequenos momentos para se aproximar, oferecia café, deixava bilhetes rápidos elogiando uma apresentação, buscava estar por perto. Está precisando de algo? Perguntou certo dia, inclinando-se levemente sobre a mesa dela. Posso revisar os gráficos, se quiser. Lia levantou os olhos e sorriu. Já terminei, mas obrigada. Ele retribuiu o sorriso, demorando um segundo a mais do que o normal antes de se afastar. Lia, por sua vez, sentia o coração acelerar sempre que Matias chegava perto. No início, achava que era apenas o nervosismo de trabalhar tão de perto com o diretor. Mas a sensação não passava. Por que ele tem esse efeito em mim? Pensou, depois de uma reunião em que os olhares dele se cruzaram mais vezes do que ela conseguia contar. Ela admirava o jeito firme e, ao mesmo tempo, gentil com que ele conduzia tudo. E começava a se perguntar se aquele interesse que crescia dentro dela era apenas admiração profissional ou algo além. Enquanto isso, Gabriel parecia determinado a não perder contato. Sempre que podia, batia à porta de Lia ou deixava uma mensagem simples. Café no terraço mais tarde? Descobri um barzinho novo, vamos. Mas Lia estava afogada em tarefas. Chegava em casa tarde, exausta, e se desculpava. Essa semana está impossível, Gabriel. Quem sabe no fim de semana. Ele sorria, compreensivo, mas por dentro sentia uma pontada de frustração. Será que estou esperando demais? Pensava, enquanto dedilhava o violão nas noites solitárias. Gabriel se pegava lembrando da macarronada, da risada leve de Lia, da forma como ela parecia iluminar seu dia. Mesmo sem conseguir vê-la com frequência, não desistia. Sabia que valia a pena esperar. Finalmente, em um domingo ensolarado, Lia conseguiu respirar.
Hoje estou livre. O convite para o parque ainda vale? Em menos de 2 minutos, ele respondeu. Claro que vale. Levo o violão e alguns lanches. Se encontramos em meia hora? Lia sorriu. Combinado. O parque estava coberto de grama macia e árvores que balançavam com a brisa leve. Gabriel estendeu uma toalha no chão e abriu uma pequena cesta com frutas, suco e alguns pães. Preparado para um piquenique de respeito, disse, rindo. Estou impressionada. Lia brincou. Você leva isso a sério. Eles comeram, conversaram e depois Gabriel pegou o violão. Quer aprender uns acordes? Perguntou, entregando o instrumento. Eu? Lia riu. Surpresa. Nunca toquei nada. Sempre há uma primeira vez. Gabriel se sentou ao lado dela, tão próximo que Lia sentiu o perfume discreto que ele usava. Com paciência, Gabriel posicionou os dedos dela nas cordas. Suas mãos tocaram as dela de leve. Assim vê, pressiona aqui. Lia tentou, mas o som saiu desafinado. Eles riram juntos. Calma, você pega o jeito, disse Gabriel, olhando para ela de um jeito que fez o tempo parecer mais lento. O riso de Lia foi diminuindo à medida que percebeu a intensidade daquele olhar. Gabriel respirou fundo. Lia, começou, a voz baixa. Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas não consigo evitar. Gosto de estar com você. Lia arregalou os olhos, surpresa. Gabriel continuou. Na verdade, acho que estou começando a gostar de você. De um jeito que não é só amizade. O coração de Lia disparou. Gabriel, ela murmurou, sem saber o que dizer. Eu não espero uma resposta agora, ele disse. Rápido. Só queria que soubesse. É melhor ser honesto do que ficar imaginando. Lia ficou em silêncio, sentindo o vento leve no rosto. Gostava de Gabriel, disso tinha certeza. Mas a imagem de Matias também surgia em sua mente. E de repente, tudo pareceu confuso. Gabriel, percebendo a hesitação, sorriu com doçura. Está tudo bem, ele sussurrou. Não precisa dizer nada agora. Eles continuaram no parque, mas aquele momento ficou pairando entre eles, suave e ao mesmo tempo. Naquela noite, deitada em sua cama, Lia encarava o teto. Quando estava com Gabriel, sentia uma paz boa, como se tudo fosse simples e natural. Ele a fazia rir com facilidade, e seu jeito cuidadoso a fazia se sentir especial. Mas quando pensava em Matias, o coração batia de um jeito diferente. Havia algo na presença dele, um magnetismo que a deixava nervosa e ao mesmo tempo fascinada. Com Gabriel, é calma. Com Matias é intensidade. Lia se perguntava se aquilo que sentia por Gabriel era começo de um amor ou apenas o conforto de alguém que a acolhia. E se por Matias era real ou apenas a adrenalina de algo proibido por ele ser seu chefe. O coração parecia dividido em 2 caminhos, e nenhum deles era fácil. Alguns dias depois, já de noite, Matias ofereceu carona a Lia após um longo dia de trabalho. Você parece exausta. Deixa eu te levar, disse, com um sorriso gentil. Tudo bem, obrigada, Lia respondeu, aceitando. O carro seguiu silencioso por alguns minutos, a cidade iluminada pelas luzes dos postes. Ao chegar em frente ao prédio dela, Matias não desligou o motor de imediato. Virou-se para ela. Lia, estava pensando. Ele hesitou. Depois sorriu. Aquele jantar que tivemos foi ótimo. Quero repetir. Mas, não como seu chefe, como amigo. O que acha? O coração de Lia disparou. Ela começou. Surpresa. Acha que é uma boa ideia? Acho. Matias riu, baixo. Gosto de conversar com você. Enquanto falava, ele pegou delicadamente a mão dela. Lia sentiu um arrepio percorrer o corpo. O toque era firme e ao mesmo tempo suave. O olhar de Matias encontrou o dela, profundo, intenso. Foi então que uma voz soou próxima. Oi, Lia. Lia se virou, assustada. Era Gabriel. Ele deu um leve sorriso, mas o tom era tenso. Gabriel. Lia se apressou em soltar a mão de Matias. Oi. Gabriel olhou para Matias, depois para a mão dela e arqueou uma sobrancelha. E esse é... Matias, Lia disse rápido, a voz um pouco nervosa e tímida, meu chefe.
Gabriel manteve o sorriso, mas havia algo de irônico em seu tom. Chefe é um bom chefe, pelo visto. Sempre dá carona para as funcionárias. Lia sentiu o rosto queimar. Matias manteve a expressão calma, mas o olhar endureceu por um instante. Apenas para ela, disse com um leve sorriso, carregado de ironia. Inclusive a convidei para jantar. Gabriel cruzou os braços. Interessante. Costuma fazer isso com outras funcionárias também? Não, Matias respondeu, firme. Faço isso apenas por Lia. Lia engoliu em seco. O clima começou a ficar tenso. Gabriel olhou para ela, depois para Matias, com um brilho de ciúmes evidente. Entendi. Ele forçou um sorriso. Boa noite, então. Virou-se e caminhou para o hall do prédio. Lia ficou parada, o coração acelerado, sem saber o que dizer. Desculpe por isso, Matias falou, por fim, em tom baixo. Não era minha intenção criar uma situação desconfortável. Lia apenas assentiu, ainda sem palavras. Antes de despedir, Matias a olhou mais uma vez, os olhos claros e intensos. O convite para o jantar continua de pé, disse, com um meio sorriso. Pense nisso. Ele entrou no carro e partiu, deixando Lia sozinha na calçada, com a mente girando. Do hall, Gabriela ainda a observava. Quando os olhares se encontraram, Lia sentiu o peso de um sentimento que já não podia mais ignorar. Naquela noite, em seu quarto silencioso, Lia percebeu que sua vida não seria mais a mesma. O coração, agora, batia em dois ritmos, um calmo e constante como a melodia do violão de Gabriel, o outro, intenso e arrebatador como o olhar de Matias. E ela sabia que cedo ou tarde teria que escolher. O restaurante escolhido por Matias era elegante. Luzes baixas, velas em cada mesa. Lia, que não estava acostumada a ambientes tão sofisticados, ajeitou discretamente o vestido simples, tentando parecer à vontade. Matias, de blazer escuro, estava especialmente charmoso. Ele puxou a cadeira para ela com um sorriso discreto. Fico feliz que tenha aceitado vir, disse, com a voz calma. Precisava de uma noite assim, só conversar, sem planilhas e prazos. Lia sorriu de leve, um pouco nervosa. Eu também precisava, admitiu, sentindo as mãos um pouco suadas. Eles pediram vinho. A conversa começou com assuntos de trabalho, riram de alguns imprevistos do projeto, compartilharam pequenas histórias do dia a dia. Mas conforme as taças se esvaziavam, a tensão no ar mudou. Matias ficou mais sério, o olhar fixo nela. Lia, ele apoiou o cotovelo na mesa, a mão fechada perto dos lábios. Respirou fundo antes de continuar. Eu não sei se deveria dizer isso, mas já não consigo fingir que não sinto nada. O coração de Lia disparou. Como assim? Perguntou. A voz quase um sussurro. Eu estou criando sentimentos por você, confessou, mantendo o tom baixo, mas firme. E sei que isso pode ser complicado, já que trabalhamos juntos. Não quero te pressionar, nem fazer você se sentir desconfortável. Se você não sentir o mesmo, podemos fingir que nada aconteceu, sem separar as coisas. Lia ficou em silêncio por alguns segundos. As batidas do coração pareciam ecoar no restaurante. Ela respirou fundo. Matias, eu não esperava ouvir isso. Você é meu chefe, eu gosto de trabalhar com você. Muito, mas... Hesitou, procurando as palavras. Tem muita coisa confusa na minha cabeça agora. Matias sorriu de canto, mas havia um brilho de ansiedade nos olhos. Eu entendo. Não quero resposta agora. Só precisava ser honesto. A comida chegou, mas Lia mal sentiu o sabor. A confissão de Matias a deixou com uma mistura de surpresa e um calor que não conseguia controlar. A maneira como ele a olhava, firme, mas com um toque de carinho, fez algo dentro dela estremecer. Quando terminaram, ele pagou a conta. Ao saírem, o ar da noite estava fresco e leve, mas Lia sentia o corpo quente. Durante o caminho até o carro, Matias caminhou ao lado dela, o braço quase encostando no dela. No carro, a conversa seguiu em tom suave, mas as palavras de Matias não saíam da cabeça dela. Já passava das 10 quando chegaram ao prédio. Ao entrar no hall, Lia viu Gabriel encostado na parede, de braços cruzados e um olhar sério. Oi, Lia, ele disse.
a voz firme, quase cortante. Precisamos conversar. Lia sentiu o estômago revirar. Matias, ao notar a tensão, parou ao lado dela. Gabriel lançou um olhar rápido e desconfiado para Matias, que retribuiu com um leve aceno de cabeça. Boa noite, Matias disse educadamente. Gabriel ignorou o cumprimento, os olhos presos em Lia. Podemos conversar? Repetiu, o tom mais seco. Agora? Lia perguntou, surpresa. É importante. Gabriel respirou fundo, mas o olhar denunciava ciúmes. Eu percebi que você anda próxima demais dele. Moveu o queixo em direção a Matias. Não sou cego, Lia. Matias se manteve em silêncio, mas o maxilar travado denunciava que não estava confortável. Gabriel, não é o momento. Lia tentou amenizar. É sim. Ele rebateu, a voz levemente mais alta. Você tem ideia de como é para mim te ver saindo com ele? Passou a mão no cabelo nervoso. Eu gosto de você, Lia. E não suporto imaginar que, olhou diretamente para Matias com um tom quase desafiador, que ele esteja tentando algo. Lia sentiu o rosto esquentar, o coração acelerado. Gabriel, Lia gaguejou, sem saber o que dizer. Me diz então, Gabriel insistiu, a voz mais firme, mas com um toque de dor. O que você sente? Por ele? Por mim? Eu preciso saber. O silêncio parecia pesar no hall. Matias, com expressão contida, se virou para Lia, mas permaneceu calado. Eu estou dividida. Lia finalmente confessou, a voz baixa. Não queria que fosse assim, mas é a verdade. Gosto de vocês dois, de maneiras diferentes. Gabriel fechou os olhos por um segundo, como se tentasse controlar a raiva. Quando os abriu, havia um brilho de mágoa. Então é isso? Ele deu um passo para trás. Você não sabe quem quer? Gabriel, não é tão simples. Lia tentou se explicar, mas ele a interrompeu. Para mim disse, a voz mais alta do que pretendia. Eu sei o que sinto, e não vou ficar assistindo de longe. Matias finalmente interveio, o tom firme mas educado. Acho que você está passando dos limites. Gabriel o encarou com um sorriso irônico. Claro, o chefe perfeito, que dá caronas e jantares depois do expediente. Que coisa, não? Sua voz carregava ironia. Você não tem vergonha? Disse Gabriel. Lia sentiu o rosto queimar. Gabriel, por favor, tentou conter. Matias respirou fundo, mas o leve sorriso, irônico em seus lábios mostrava que não deixaria barato. Vergonha? Não. Respondeu com calma. Ela é diferente, uma boa pessoa, gosto de estar com ela. E eu não vou me desculpar por querer passar tempo com alguém de quem gosto. O clima ficou pesado. Gabriela apertou os punhos. Então é isso? Vai competir comigo? Não estou competindo. Matias rebateu, a voz firme. Mas não vou recuar. Lia se sentiu no meio de um campo minado, o coração disparado. Chega! Gritou, a voz tremendo. Isso não é uma disputa. Os dois se calaram, mas os olhares continuavam intensos. Gabriel respirava fundo, tentando se controlar. Matias manteve o semblante sério, sem desviar os olhos. Lia sentiu um peso no peito. Estava dividida de uma forma que nunca imaginou. Quando estava com Gabriel, o coração parecia vibrar de um jeito leve e familiar. Mas com Matias, havia uma atração intensa, quase inevitável, um frio na barriga difícil de ignorar. Ela olhou para os dois homens, sentindo que a qualquer momento o coração poderia explodir. Precisava decidir. Mas como? Já no apartamento, Lia se jogou no sofá. As mãos tremiam. Pegou o celular e depois de hesitar enviou uma mensagem para Matias. Preciso de um tempo para pensar. A verdade é que o Gabriel também gosta de mim. Eu estou confusa. Ele visualizou, mas demorou a responder. Quando finalmente chegou a mensagem, era curta. Entendo. Pense com calma. Não vou te pressionar. Lia deixou o celular de lado, o coração em pedaços. Na manhã seguinte, ao sair do prédio, Lia levou um susto ao ver o carro de Matias parado em frente. Ele saiu e abriu a porta do passageiro. Antes que Lia dissesse algo, Gabriel surgiu do outro lado da rua, o olhar fulminante. Veio buscar ela de novo? Gabriel perguntou,
o tom carregado de ironia. Matias ergueu uma sobrancelha, mantendo a calma. Bom dia para você também. Vai virar rotina? Gabriel deu um passo à frente e os ombros tensos. Ou já é? Matias cruzou os braços. Isso não é da sua conta. O ar pareceu ficar mais denso. Lia sentiu o estômago revirar. Gabriel se aproximou, a voz agora mais baixa, mas com veneno evidente. Sabe o que eu acho? Que você está abusando da sua posição ao se aproximar de uma funcionária. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. O semblante de Matias mudou na hora. Os olhos, antes controlados, se estreitaram. O maxilar travou. Repete isso, disse, a voz baixa, mas carregada de raiva. Você ouviu? Gabriel rebateu, firme. Um chefe que se aproveita de quem trabalha para ele. É isso que parece. Matias deu um passo brusco à frente, o corpo inteiro tenso. O olhar, agora escuro, não escondia mais a fúria. Cuidado com o que fala, rosnou, a voz quase um sussurro de raiva. Não ouse me acusar de algo assim. Gabriel não recuou. Se não quer que pensem isso, então se afasta dela. Foi o suficiente. Matias avançou um passo rápido, encurtando a distância. Por um segundo, Lia sentiu que ele realmente ia empurrar Gabriel. Matias! Lia gritou, correndo e se colocando entre os dois, as mãos espalmadas no peito dele. Matias respirava pesado, o olhar cravado em Gabriel. Gabriel, por sua vez, tinha o punho cerrado, mas não se moveu. Isso acabou. Lia disse com firmeza, virando-se para Matias. Pode ir sem mim, te encontro no trabalho depois. Lia. Matias ainda estava nervoso, mas a voz saiu mais baixa. Ele. Eu disse chega. Lia interrompeu com o coração acelerado. Matias ficou em silêncio por alguns segundos, ainda tenso. Por fim, desviou o olhar e respirou fundo. Tudo bem, murmurou, virando-se para o carro, mas isso não fica assim. Ele entrou no carro e arrancou sem olhar para trás. Gabriel continuou parado, o corpo rígido, os olhos seguindo o carro até desaparecer. Lia se virou para ele, sentindo as mãos tremerem. Por que você falou aquilo? Perguntou, a voz misturada entre raiva e decepção. Gabriel abaixou um pouco a cabeça, mas não pediu desculpas. Eu não suporto a ideia de te perder para ele, confessou, a voz agora rouca. Falei sem pensar. Lia respirou fundo, o coração ainda disparado. Pois pensou errado, disse, virando-se em direção à entrada do prédio. Isso passou dos limites. Gabriel não respondeu. O silêncio que ficou para trás era mais pesado que qualquer grito. Gabriel ficou um bom tempo olhando para a parede em seu quarto. Cada movimento do seu corpo parecia inútil diante da ansiedade que sentia. Ele não conseguia dormir. Todas as imagens de Lia com Matias passavam em sua cabeça, cada sorriso, cada gesto de proximidade. Como ele ousa estar tão perto dela. E eu aqui, esperando que ela me escolha, o ciúme crescia sufocante. Cada café, cada conversa no parque, cada risada compartilhada com ele, parecia agora apenas um lembrete de que ela poderia se afastar. Eu não posso perder ela, não posso, repetia para si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, sabia que qualquer ação errada poderia assustá-la e afastá-la de vez. Gabriel pensava em confrontá-la, exigir respostas, mas também em formas de forçar a situação sem parecer agressivo demais. Cada pensamento deixava mais tenso e impaciente. Ele sabia que estava próximo de perder o controle, mas não queria admitir. Lia chegava do trabalho, cansada, carregando uma bolsa e a mente exausta. Ao entrar no hall, encontrou Gabriel encostado na parede, os braços cruzados, os olhos fixos nela. Havia tensão na postura dele, algo que fez o coração dela acelerar. Lia, disse ele, firme, com um leve tremor na voz. Precisamos conversar. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Gabriel, estou cansada, só quero chegar em casa. Ele deu um passo à frente, bloqueando parcialmente a saída. Não posso mais esperar, disse ele, a voz mais firme, carregada de ciúmes. Enquanto você fica com aquele cara, eu fico aqui, parado, vendo tudo. Lia sentiu o braço ser segurado com força por ele, e um frio percorreu sua espinha.
A tensão que ele transmitia com o corpo inteiro era quase sufocante. Me solta, Gabriel, disse, puxando o braço com cuidado, mas firme. Eu não posso aceitar isso. Gabriel se aproximou mais, inclinando-se ligeiramente, como se quisesse que ela não escapasse daquela conversa. Não é justo, continuou, a voz quase falhando, os olhos brilhando de raiva e ansiedade. Eu esperei por você, fui paciente, e você continua dividida, como se não se importasse comigo. Ele segurou o braço dela por mais alguns segundos, mais firme, só o suficiente para ela sentir a pressão e perceber que ele queria impor sua vontade. Eu não aguento mais ver você com ele, Lia, disse, com o rosto próximo ao dela. Se você não me escolher, com ele você também não fica. Lia recuou, sentindo o peito apertado, o coração acelerado. Gabriel, a voz dela tremeu. Isso não é amor, isso é tóxico. Eu não vou ficar com alguém que me faz sentir medo. Gabriel respirou fundo, ainda segurando o braço dela, apertando aos poucos, os olhos cheios de frustração. Eu não consigo esperar mais. Eu preciso que você decida, agora. Lia finalmente encontrou coragem, afastando-se dele e tirando o braço da mão dele. Eu não vou aceitar esse tipo de pressão e obsessão. Isso me assusta, Gabriel. Me solta agora. Gabriel permaneceu alguns segundos parado, respirando pesadamente, claramente tentando se recompor. Mas a tensão ainda estava no ar, e Lia percebeu que não podia mais ignorar o lado tóxico do comportamento dele. Gabriel era o tipo de pessoa que não conseguia controlar os seus ciúmes, e estava se mostrando ser uma pessoa cada vez mais obsessiva por Lia. Depois de se afastar, Lia encostou-se à parede do hall, respirando fundo. O coração ainda batia acelerado. Eu não posso mais me envolver com ele. Ele me assustou. Eu não quero alguém que tente me controlar, que me intimida, mesmo que antes tenha sido paciente e educado. Ela lembrou de cada momento de ciúmes. Com Matias é diferente. Com ele, eu me sinto segura, respeitada. Ele me escuta, me dá espaço. Eu quero estar com alguém assim. Alguém que não me assuste. Ela tirou o celular do bolso e digitou rapidamente. Quero conversar com você, Matias. Posso ir até aí sozinha. Preciso falar sobre tudo. A resposta veio quase instantânea. Claro, estarei te esperando. Pode vir. Lia sentiu um alívio imediato, uma sensação de segurança que não sentia há dias. Finalmente sabia que podia tomar a decisão certa. Na noite seguinte, Lia chegou ao apartamento de Matias. Ele abriu a porta, um sorriso contido nos lábios, mas o olhar atento mostrava preocupação. O que aconteceu? Perguntou com a voz suave. Ela respirou fundo, contando cada detalhe, o gesto de segurar o braço, a voz firme, os ciúmes, a pressão, a sensação de medo. Ele me assustou, disse, baixando a cabeça. Eu fiquei com medo, Matias. Ele parecia tóxico, parecia que iria fazer algo. Matias segurou as mãos dela com cuidado, um gesto firme e protetor. Você fez bem em me contar, disse, a voz calma. O que ele fez não é certo. Lia respirou fundo e continuou. Eu estou começando a gostar de você, mas tenho medo do trabalho, do que as pessoas vão pensar. Matias apertou sua mão. O que importa é você se sentir segura. O resto a gente enfrenta juntos. Lia finalmente sentiu um alívio profundo. Pela primeira vez em dias, respirou tranquila. Depois do que aconteceu com Gabriel, percebi que não quero estar com alguém que me assusta. Eu quero estar com você, disse firme, olhando nos olhos dele. Matias não a abraçou de imediato. Apenas segurou sua mão, transmitindo segurança e proteção. Lia sentiu que havia feito a escolha certa. Matias era alguém que respeitava seus limites e a fazia se sentir segura, enquanto Gabriel tinha mostrado um lado controlador e tóxico. Lia ainda estava nervosa, sentada na sala do apartamento de Matias. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá. Então, começou Lia, respirando fundo, acho que é cedo para a gente já namorar. Quero te conhecer melhor, mas podemos tentar. Matias soltou um suspiro de alívio e sorriu. Sério? Disse, com o olhar brilhando. Fico muito feliz que você sinta assim. Eu quero que isso seja natural, sem pressa.
Lia sorriu timidamente. Quero que seja bem devagar. Eu preciso de tempo, Matias. Mas quero estar perto de você. Ótimo, disse ele, segurando delicadamente a mão dela. E para te deixar tranquila, amanhã vou procurar um lugar melhor para você. Nem precisará voltar ao apartamento antigo. Eu mesmo vou buscar suas coisas. Lia olhou para ele surpresa, tocada com o cuidado dele. Você faria isso por mim? Claro, respondeu, firme. Quero que você se sinta segura. Nada de pressa, nada de medo. Eles ficaram conversando mais um pouco sobre detalhes do dia seguinte, risos leves surgindo. Um clima de conforto que Lia não sentia há semanas. Quando a conversa terminou, Lia se sentiu segura o suficiente para dormir ali. Matias se ofereceu para dormir no sofá, enquanto ela ficou no quarto, aconchegada, finalmente sentindo paz. Na manhã seguinte, Lia acordou com o celular vibrando sem parar. Diversas mensagens de Gabriela apareciam. Onde você está? Não apareceu ontem à noite. Dormiu fora de casa com outro? É isso? Não acredito que você fez isso comigo. Espero que você não esteja se divertindo com ele. Eu deveria estar aí, não esse cara. O coração de Lia disparou. Ela respirou fundo e começou a digitar. Gabriel, desculpa. Não imaginava que você criaria sentimentos tão fortes por mim, mas não posso continuar perto de alguém com ciúmes tão intensos e atitudes tão controladoras. Não quero me sentir intimidada. Por favor, respeite meu espaço. Pouco tempo depois, o telefone tocou. Era Gabriel. Ela hesitou, mas atendeu. Lia, eu não vou aceitar isso tão facilmente, disse ele, a voz carregada. Vou tentar reconquistá-la. Você será só minha. Vamos para um outro lugar, longe desse cara. Lia sentiu um frio percorrer a espinha. Gabriel, eu já te falei. Não podemos continuar. Não é saudável. Eu preciso de segurança. Ela manteve a voz firme, mas o medo estava presente. Enquanto Lia desligava o telefone, Matias se aproximou. Ouvi parte da conversa, disse ele. Sério, podemos procurar um lugar próximo de mim para você ficar segura. Quero que se sinta protegida. Lia respirou fundo, sentindo um misto de alívio e gratidão. Obrigada, disse, olhando nos olhos dele. Você realmente se importa. No dia seguinte, Matias foi até o antigo apartamento de Lia para buscar as coisas dela. Mas ao chegar, encontrou Gabriel esperando, visivelmente nervoso. Então, começou Gabriel, o tom carregado de raiva. Vocês dois ainda não têm nada? Gabriel, disse Matias, firme. Somos amigos. Nada além disso. Gabriel cerrou os punhos, avançando um pouco, mas Matias permaneceu calmo, mantendo a postura. Seu erro foi ser possessivo, continuou Matias. Com esse comportamento, você assusta qualquer pessoa. Gabriel respirou fundo, olhos brilhando de frustração. Ela vai usar você igual usou a mim, gritou, quase partindo para cima de Matias. Matias permaneceu firme, recuando apenas o suficiente para manter distância segura. Não, Gabriel. Ela escolheu por segurança, por respeito. Não é sobre você. A voz dele era firme, mas serena, mostrando que não cederia à provocação. Gabriel bufou, olhando de um para o outro, a raiva ainda evidente, mas sem avançar mais. Pela primeira vez, Lia percebeu que havia tomado a decisão certa, havia se afastado de uma pessoa tóxica e escolhido alguém que realmente a respeitava. O trabalho continuava normalmente. Lia e Matias mantinham uma postura profissional impecável, sempre colaborativos e discretos no escritório. Não havia sinais de intimidade no ambiente corporativo. Ambos sabiam da importância de separar o pessoal do profissional. Apesar disso, a química entre os dois era perceptível, mesmo que silenciosa. Pequenos olhares, gestos sutis de atenção, ou aquele sorriso que surgia quando conversavam rapidamente nos corredores. Cada momento era suficiente para reforçar a conexão que crescia fora do expediente. Fora do escritório, porém, a relação se desenvolvia de forma natural e tranquila. Eles se viam quase todos os dias e sempre saíam juntos. Matias sempre respeitava o tempo de Lia. Nunca pressionava nada, apenas oferecia companhia, atenção e segurança. E Lia, por sua vez, sentia-se cada vez mais encantada.
Cada sorriso, cada gesto de cuidado, fazia seu coração bater mais rápido, mas sem medo, apenas alegria. Durante esses encontros, Lia começou a perceber que Matias era alguém que a fazia sentir-se bem, segura, respeitada. Um homem capaz de equilibrar romance e amizade, alguém com quem ela podia compartilhar seus medos e sonhos. Ela se sentia genuinamente feliz. Gabriel ainda a perturbou por algumas semanas, enviando mensagens insistentes, implorando por atenção. Mas com o tempo, percebeu que não conseguiria reverter a decisão dela. Depois de um tempo ele simplesmente desapareceu e Lia trocou de número. Para Lia, isso trouxe alívio. O silêncio deu espaço para respirar e finalmente construir sua nova vida, sem medo ou pressão. Matias foi paciente, sem interferir, deixando que o tempo fortalecesse o vínculo deles. Com o tempo, Matias começou a planejar pequenas viagens. Um fim de semana na praia, uma visita a uma cidade histórica próxima, passeios ao ar livre. Cada viagem era planejada com cuidado, priorizando o conforto e os interesses de Lia. Em um desses passeios, durante uma caminhada ao pôr do sol na praia, Matias segurou delicadamente a mão dela e olhou em seus olhos. Lia, eu acho que estou pronto para te pedir algo mais sério, mas quero que seja no seu tempo. Ela sorriu, sentindo o coração acelerar. Eu também, só quero ir devagar, mas quero estar com você, disse apertando a mão dele com carinho. Mais tarde, naquele mesmo passeio, Matias se aproximou e a beijou. Um beijo suave, delicado, mas carregado de sentimento. Lia sentiu calor e segurança ao mesmo tempo. Era diferente de tudo que já havia experimentado. Aquele beijo selava não apenas o carinho, mas também a certeza de que ela havia feito a escolha certa. E assim, aquele amor que crescia a cada dia, Lia e Matias construíam juntos uma nova fase da vida dela, segura, feliz e apaixonada.